E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado pra vocês, pessoal, e nesse vídeo pra gente falar um pouquinho a respeito da vitória por 3-0 da seleção brasileira diante dos escoceses na tarde/noite desta quarta-feira, tá certo? Bom, antes de entrar nesse vídeo, peço muito ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante, me ajuda demais, tá certo, pessoal? Bom, sem enrolação, simbora para mais um vídeo aqui do canal Toto Foods, o seu canal de futebol na internet, rapaziada. E nesse vídeo, pra gente falar um pouco a respeito da vitória importante da seleção brasileira, que deixou o Brasil em primeiro lugar no seu grupo, Grupo C, e vai agora enfrentar o segundo colocado do Grupo F, que vai ser Suécia, Japão, Holanda. Eu acho que já tá... Deixa eu só dar uma olhada aqui no grupo da Holanda para não falar baboseira, rapaziada. Preciso conferir aqui com vocês como é que tá o grupo da Holanda, Japão e Suécia, que é o que vai ser definido ali. Bom, é isso, tá em aberto, então de fato vai ter jogo entre Japão e Suécia, jogo entre Tunísia e Holanda amanhã para definir quem que vai ser o primeiro e segundo colocado do grupo F. O segundo enfrenta o Brasil nos 16avos de final, tá certo? Isso mesmo, esse ano temos uma fase a mais do que as Copas do Mundo passada, tá certo? Bom, rapaziada, falando um pouquinho sobre o jogo de hoje, eu gostei do que eu vi, acho que você também que assistiu o jogo na íntegra gostou do que viu, acho que o Brasil fez a sua melhor partida nessa Copa do Mundo, teve uma estreia bastante complicada contra o Marrocos, que levantou muitas dúvidas, teve uma segunda partida contra o Haiti que jogou com sobras, poderia ter feito mais, mas não fez, e hoje jogou contra um time um pouco mais competente que o Haiti. Não é uma grande seleção, assim, de botar medo, é muito abaixo do Marrocos, mas ainda assim é uma equipe um pouco mais qualificada que muitos outros grandes enfrentaram nessa Copa do Mundo, a exemplo da Espanha, a exemplo do Portugal, que enfrentaram Cabo Verde e Congo respectivamente, mas logicamente devido ao respeito a essas seleções de menor expressão. Mas o Brasil acabou jogando com um adversário um pouco mais qualificado. E galera, o que me impressionou bastante na partida de hoje foi justamente a defesa um pouco mais alta do Brasil, né? O Ancelotti colocou o time muito mais fazendo a pressão no adversário, tanto que um dos gols foi muito no vacilo da zaga. O Brasil pressionou bastante, foi Vini Júnior, Ryan, que entrou hoje no lugar do Rafinha, pressionando bastante, o Matheus Cunha um pouco mais por trás, mas o time da Escócia ficou bastante desconfortável nos minutos iniciais e até um pouco mais da metade do primeiro tempo. Então o Brasil conseguiu fazer um gol com vacilo, o Ryan conseguiu recuperar a bola, tocou para o Vini Júnior, que driblou o goleiro e fez o primeiro gol. Tivemos ali também um gol mal anulado pelo árbitro na minha visão, eu achei que ele errou muito mal, o Vini Júnior tomou a frente ali, em mais um vacilo do time escocês, fez o segundo gol, o VAR chamou e o árbitro anulou, muito vacilão eu diria. E depois teve ali o segundo gol no primeiro tempo, mais uma vez no Vini Júnior, eu não lembro se o cruzamento foi do Ryan ou foi do Bruno Guimarães, eu não me recordo quem que fez o cruzamento, mas o Vini Júnior conseguiu fazer o segundo gol e dar números finais ao primeiro tempo. O Vini Júnior, pessoal, que tem crescido bastante, tá? Não somente ele que tem sido protagonista do Brasil nessa Copa, mas muitos outros nomes. O Danilo faz uma excelente partida hoje, o Douglas Santos também. São laterais que pouco apoiam ofensivamente, mas em aspecto defensivo tem jogado muito bem, tem feito muito bem arrozinho com feijão, então merece assim um destaque. O Lucas Paquetá hoje fez uma excelente partida também, participou do terceiro gol que a gente já vai comentar um pouquinho a respeito, articulou bem ali no meio de campo, todo o Brasil jogou muito bem, Bruno Guimarães também, mais uma partida boa, o Casemiro hoje eu achei ele um pouco mais ligado também na partida, enfim, eu acho que é difícil a gente falar apenas de um jogador na seleção brasileira, todo mundo jogou bem, eu acho que um destaque também merece muito a questão do Ryan, que assumiu o lugar do Rafinha contundido e fez uma excelente partida, fez assistência, quase fez gol, deu muita dor de cabeça ali no Robertson e companhia, então fez uma excelente partida. Já no segundo tempo, teve um gol, eu não lembro a minutagem do gol, mas, cara, foi um golaço, né, rapaziada? Uma troca de passe entre Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, enfim, foi um bonito gol. E o Brasil poderia ter feito quarto, quinto, logicamente o Vini Júnior faz bons lances, mas também peca em outros, então teve dois lances que poderiam ter resultado em gols, mas ele acabou vacilando ali, mas jogou muita bola, tem sido protagonista. Contamos hoje com a estreia do Neymar, 15 minutos, se eu não me engano, e é pouco, né, pessoal? É pouco. Eu imaginava que o Ancelotti pudesse colocar ele um pouquinho mais cedo, visto que o Brasil tinha construído um placar elástico por 3-0.
Então, assim, a situação do Neymar acaba sendo um pouco mais delicada, pessoal, para a sequência da competição, porque o Brasil já começa a se encaixar. As peças que o Ancelotti vem utilizando já tem um encaixe ali. Então, é difícil a gente encontrar uma abertura para o Neymar entrar nesse time do Brasil, começando de titular. Eu acho que a tendência conforme o Brasil vai avançando nas etapas, nas fases, e eu espero que isso aconteça, ele deva adquirir mais minutagens, mas não começando uma partida. Eu acho que ele vai ser um jogador para segundo tempo ali, ou quando precisar muito, em algum momento ele vai ser utilizado, vai ser acionado. Pelo menos essa é a minha visão. A visão que a partida de hoje mostrou, e já vinha mostrando desde o segundo tempo do Marrocos até esse jogo contra a Escócia. Eu não sei se vocês têm a mesma visão, mas acho que o Neymar vai sobrar um pouquinho na seleção. Infelizmente, pessoal. Infelizmente, por a gente não conseguir assisti-lo de maneira integral, eu diria. Mas, por outro lado, a gente vê uma seleção crescendo, uma seleção ganhando um corpo, uma seleção com jovens talentos que, para 2030, eu acho que vão estar muito mais cascudos, muito mais encorpados. Eu falei em outros vídeos aqui. Assim, o Hexa do Brasil esse ano é difícil. Eu acredito muito que a seleção brasileira possa ir um pouco mais longe, possa fazer um campeonato, um torneio decente, mas eu acho que essa seleção brasileira, o Ancelotti está construindo lá mais para 2030. Eu não sei se esse ano vai conquistar, a gente torce, obviamente, mas eu acho, né, e eu percebo assim, o que dá a entender é que é uma seleção que está sendo preparada, né, mais para 2030, onde a gente vai ter mais jogadores, Estevão retornando muito mais maduro, muito mais encorpado, enfim. Eu tô bastante otimista para essa geração do Brasil daqui para frente, tá? A gente contou nas Copas do Mundo recentes com jogadores mais veteranos, mas que pouco entregaram, mas a gente vem despertando uma geração que dá para a gente ter mais confiança, assim como os franceses vêm tendo a confiança nos seus jogadores, e para mim a melhor seleção atualmente. Mas essa é somente a minha humilde visão, gostaria de saber muito opinião, ponto de vista de todos vocês. E aquilo, galera, passamos em primeiro no saldo de gols, porque o Marrocos conseguiu vencer de virada o Haiti por 4-2, e agora a gente fica na expectativa para os jogos do Grupo F amanhã, que vão definir o primeiro e segundo colocado. Tato, quem você gostaria de pegar, Holanda ou Japão? Galera, são dois times complicados. A Holanda, eu acho que é um time muito mais encorpado, muito mais físico, que finaliza melhor do que o Japão. O Japão eu acho um time bastante técnico, bastante velocidade, mas eu acho que no poder de letalidade, diria assim, eu acho que a Holanda está mais à frente. É difícil a gente projetar quem melhor a gente enfrentaria, porque são duas seleções que merecem total atenção. Mas assim, não vou ficar em cima do muro. Eu acho que eu preferia ainda assim pegar o Japão do que a Holanda nos 16avos de final. Aproveite nos comentários para também dar o seu palpite e quem você gostaria de enfrentar na próxima fase, tá bom? Vou ficando por aqui. Não se esqueça, likezinho, inscrição no canal, me siga aqui abaixo nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!